Bom, meus amigos, agora a gente vai visualizar o nosso próximo assunto, que tem a ver com que é possibilidades e estatística. Então, a gente vai ver algumas questões peculiares e como resolvê-las, certo? Então, começando pelo conteúdo de possibilidades, a gente vai começar a calcular de quantas maneiras determinados eventos podem ocorrer. E para isso a gente vai usar muito do princípio multiplicativo. O que o princípio multiplicativo diz? Que em todo evento, que ocorre em várias etapas, o número de maneiras diferentes desse evento ocorrer é o produto das possibilidades de cada etapa. Bem, vamos ver na prática como é que funciona isso. Vamos ter aqui nosso primeiro probleminha. Usando apenas os algarismos da placa abaixo, quantos números de 4 algarismos diferentes podemos escrever? Então, nós temos o seguinte. Nessa placa, temos os algarismos 1, 8, 7 e 6. Então, a gente vai formar números de 4 algarismos. Se a gente vai formar números de 4 algarismos, eu tenho 4 etapas. Daí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai pensar da seguinte maneira. Quais são as etapas, antes de tudo? As etapas são os algarismos. Unidade milhar, centena, dezena e unidade. Bem, para a gente formar com esses 4 algarismos, especificamente 1, 8, 7 e 6, a gente vai ter as seguintes possibilidades. Para o primeiro, eu vou escolher qualquer um dos 4. Então, eu tenho 4 opções de escolha. 4. Como ele disse que tem que ser algarismos diferentes, aquilo que eu escolhi para o primeiro, eu não posso escolher novamente. Portanto, para o segundo, eu só tenho 3 opções. Para o terceiro, eu vou ter 2. E para o quarto, eu vou ter 1. Diante disso, agora, eu tenho o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resultado, eu vou ter 24 números com 4 algarismos. Adiante, vamos aplicar isso para formar uma bandeira. Então, eu tenho aqui, ó. Com as cores azul, vermelha e amarela, determine quantas bandeiras diferentes é possível obter usando apenas essas cores. E vamos considerar que em todas as bandeiras, as cores têm que ser distintas. Eu não posso repetir cor. Diante disso, olha só. O mesmo raciocínio que a gente usou no anterior, a gente vai usar aqui. Como? Ora, eu tenho 3 faixas. Na primeira, eu tenho 3 opções de cor. Na segunda, eu já não tenho mais 3, porque eu já usei uma cor. Tenho 2. E na terceira, tenho 1. Multiplicando tudo isso, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que nos dá 6 bandeiras. No nosso próximo, eu tenho o seguinte. Veja o que o restaurante em que o Roberto almoça oferece hoje. 3 tipos de macarrão, espaguete, integral e talharim. 4 tipos de molho, a bolonhesa, alho e óleo, ao sugo e molho branco. 2 tipos de sobremesa, gelatina e salada de frutas. Qual o total de opções para Roberto escolher um macarrão com molho e uma sobremesa? Bem, eu tenho aí exatamente 3 etapas. 3 etapas. Dessas 3 etapas, o que é que eu vou ter? Com relação à escolha do macarrão, eu tenho 3 opções. Com relação à escolha do molho, eu tenho 4 opções. E com relação à escolha da sobremesa, eu tenho 2 opções. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24 opções. Então, são 24 possíveis pratos que Roberto poderá escolher para o seu almoço de hoje. Continuando, temos o seguinte. Observe os 2 dados abaixo e suas planificações. Então, eu tenho um dado tetraédrico, ou seja, que tem 4 faces, certo? Com faces numeradas 1, 2, 3 e 4.
E tenho também um outro dado, um dado tradicional, com 6 faces numeradas de 1 a 6. Bem, vamos imaginar o seguinte: de quantas, ao jogar os dois dados, quantas somas diferentes eu vou poder ter? Ora, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, no primeiro dado, eu tenho 4 possibilidades. Primeira etapa, os resultados do primeiro dado. 4. E a segunda etapa, os resultados do segundo dado. Eu tenho 6. 4 vezes 6, 24 possibilidades. Agora, cuidado com determinadas perguntas, porque o que acontece é o seguinte: quantas somas diferentes pode ser? Aí, você vai ter que pensar da seguinte maneira. Muito cuidado. Qual é a menor soma que eu tenho aqui? 1 com 1. Menor soma, 2. Qual é a maior soma? 4 com 6. 4 mais 6, 10. Então, os meus resultados, eles variam de 2 até 10. 2 até 10, os resultados de possíveis somas que a gente vai ter aqui. Certo? E aí, o que acontece? Esse número já diminui bastante. De 2 a 10, quantos números nós temos? 10 menos 2, mais 1. Eu tenho 9 possibilidades de diferentes somas. Muito cuidado nos cálculos de possibilidades assim. Agora a gente vai começar a visualizar um pouco de estatística, analisando gráficos. Isso é um dos assuntos mais importantes vistos também para o colégio de aplicação, porque em todas as provas tem sempre um gráfico ou uma tabela a ser analisada, que são objetos de estudos da estatística, onde existe a organização dos dados e a gente começa a visualizar e responder a partir delas. Também o que a gente vê como conteúdo é o tratamento de informação. Isso também é ligado à estatística. Então, eu tenho aqui, ó, observe o gráfico de segmentos e responda as questões. Produção de automóveis na indústria gama. Número de automóveis produzidos, então eu tenho aqueles valores ali. E no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí vem as seguintes perguntas. Qual foi o mês de menor produção de automóveis nessa indústria? Então, eu tenho que ter uma boa análise de gráfico. O mês de menor produção vai ser o mês que teve menor quantidade. Ó, cuidado com determinadas perguntas, gente. Aqui ele não está perguntando quanto foi a menor produção. Foi 2.000. Mas a pergunta foi, qual foi o mês? O mês foi o mês de setembro. Setembro foi o mês que houve menor produção de automóveis nesta indústria, nessa fábrica de automóveis. Agora eu tenho o seguinte: qual foi o mês de maior produção de automóveis nessa indústria? Então a gente vai, ó, qual é o ponto mais alto que a gente vê aqui, ó? Foi o mês de dezembro. O mês de dezembro. Qual foi a produção total de automóveis no semestre considerado? Nesse caso, eu vou ter que pegar cada um dos valores. Ora, nesse gráfico de segmentos, que é pontinho, segmento, pontinho, reta, gráfico de segmentos, a gente vai pegar cada uma dessas quantidades aqui, ó. Esses dois aqui, ó, julho e agosto, foi 4.000. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 4.000 e 4.000. Agora vem o seguinte: mês de setembro, 2.000. Agora eu tenho mês de outubro. Mês de outubro foi 6.000. Mês de novembro. O mês de novembro foi 5.000. E o mês de dezembro foi 7.000. Somando tudo isso, teremos 0, 0, 0, 10 mais 11, 21, 21 mais 7, 28.000.
Portanto, a produção total desse semestre foi de 28 mil automóveis. 28 mil automóveis. Continuando, temos o seguinte. Para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a planejar para esse período com um ano de antecedência. O gráfico ao lado mostra o número de ovos de Páscoa produzido no Brasil e no período de 2005 a 2009. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada. Olha, deixa eu sair da frente de vocês para que a gente veja melhor esse gráfico, certo? Então, olha só, gente. Nós temos o seguinte. Ele quer o biênio que apresentou maior produção acumulada. Bem, o que vai acontecer aqui? Nesse gráfico, a gente percebe que ele está totalmente crescente. Então, o que apresentou maior produção acumulada foi em 2 últimos anos aqui, que foi de 2008 a 2009. Nossa resposta, letra E. Por isso que apresentaram maior produção acumulada. Certo? Continuando agora, nós temos o seguinte. Agora vem a exclusividade signo, onde vocês vão aprender um método que eu gosto de chamar de método do azarado. Você, se procurar algum exercício, eu quero fazer exercício método do azarado. Não, vocês não vão achar. Mas vocês vão achar como princípio da casa dos pomos. Quem gosta de chamar de método azarado é teu Emanuel, porque acha mais prático a compreensão de vocês. Como assim? Vamos visualizar o seguinte problema. Qual é o número mínimo de pessoas que devemos reunir para que tenhamos certeza de que entre elas há 2 que fazem aniversário no mesmo mês? Ora, em que consiste o método azarado? Pensar na pior das hipóteses. Então, nessa situação, eu preciso ter a certeza com essa quantidade mínima que ali no meio tem 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Para isso, vamos pensar numa pessoa extremamente azarada, que está numa gincana e precisa encontrar 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa pessoa azarada saiu procurando, e se ele procurar de um em uma, vai acontecer com ele a seguinte coisa, já que ele é azarado. Digamos que a primeira diga janeiro, a outra diga dezembro, outra fevereiro, outra março, abril, maio, junho, vai dizer todos os meses do ano. Mas o azarado, que é inteligente, ele vai pensar no seguinte: espera aí, eu não vou perder tempo em perguntar uma por uma, não. Por que não? Eu tenho que pensar da seguinte forma: qual é o maior número de meses que existe no ano? 12. Então, na pior das hipóteses, eu vou falar com 12 pessoas, e essas 12 pessoas vão ser um mês diferente. Mas se eu achar 12 pessoas e somar mais um, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter como resultado 13, e não existe a possibilidade de eu ter 13 pessoas, cada uma fazendo aniversário no mês diferente do ano. Ok? Então, vamos lá. Portanto, o número mínimo de pessoas é 13. Continuando, temos o seguinte. Em uma gaveta há 6 meias do Fortaleza, 6 meias do Ceará. Quantas meias devemos retirar ao acaso para termos certeza de tirarmos um par de meias da mesma cor? Bem, vamos supor que isso que foi colocado Ceará, cada uma tem cores específicas. Para a gente ter certeza, o que é que a gente vai fazer? Gente,
Eles colocam 6 meias e 6 meias para confundir você. Porque o que acontece é o seguinte, vamos supor que eu tenho o seguinte. Nesse caso, eu tenho quantas opções de cores diferentes? 1, 2. Então, o azarado, ele vai retirar ali ao acaso e corre o risco dele pegar a primeira de uma cor, a segunda de outra cor. Então, qual é o máximo diferente de cores, o máximo de cores diferentes que eu tenho? 2. Então, o que é que ele vai fazer? Pegar mais uma. Porque, obrigatoriamente, a próxima vai ser de uma dessas duas cores. Portanto, o número mínimo que ele tem que pegar são 3. Se ele pegar 3, está resolvido o problema dele. Obrigatoriamente vai ter um par de uma única cor. Certo? Ok? Agora, utilizando esse mesmo problema, vamos pensar da seguinte maneira. Qual o número mínimo que ele tem que pegar para ter a certeza que ele pegou de cores diferentes? Aí eu tenho que pensar o seguinte. O azar dele é pegar cores iguais. Se ele tem 6 meias de uma cor, 6 de outra, então ele corre o risco dele pegar 6 de uma mesma cor. Se ele pegar 6 mais 1, obrigatoriamente eu tenho pelo menos 2 de cores diferentes. 7. Este é o método do azarado. Espero que seja muito útil para vocês nessa atividade. Um beijo no coração e até a próxima.